Olá, enfermeira, olá, enfermeira. Sou Fernanda Benenelli, sou enfermeira como vocês, somos colegas de trabalho e hoje, como toda segunda-feira, estaremos aqui para discutir mais um assunto voltado ao seu processo seletivo. E todas as vezes que a gente traz aqui na passagem de plantão um assunto voltado ao processo seletivo, a gente traz sempre uma metodologia. E aí, que metodologia que é? Então, para passagem de plantão, a grande maioria das instituições de saúde utilizam o método SBAR, que fala de situação, de breve histórico. Então é isso que a gente vai acabar seguindo aqui. Eu ensino vocês uma novidade sobre o processo seletivo do enfermeiro, tudo que está acontecendo na vida do enfermeiro para ele conseguir ser contratado, mas dentro de uma metodologia do enfermeiro assistencial da passagem de plantão. Então você acaba aprendendo duas coisas num momento só. E, mais uma vez eu falo para vocês, compartilhe o nosso canal com seu colega. Então, informação, conteúdo, a gente compartilha, a gente divide. Quanto mais pessoas souberem de assuntos novos, melhor é. Curta, siga a gente. Toda semana aqui nesse canal a gente posta o nosso SBAR, a nossa passagem de plantão. Mas nas nossas outras redes sociais, todos os dias a gente coloca conteúdo exclusivo para vocês. Então, curta, compartilhe e siga aqui o ADS. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante dentro de processo seletivo. Eu não vou abordar só apenas um recém-formado, muito pelo contrário. Eu vou abordar um tema que está muito em alta quando a gente fala de área da saúde. A gente sabe que a área da saúde está sim passando por crise e está reestruturando tudo, reestruturando forma de pagamento, forma de cobrança, reestruturando os grupos mesmo, né, que ele acaba atendendo, reestruturando especializações. Alguns estão comprando mais hospitais, outros estão se desfazendo de alguns hospitais e com isso a gente sabe que chega lá no final quando a gente fala de linha orçamentária, onde às vezes a gente mais tem um gasto alto e que todo mês, então ele é fixo, né, o que a gente chama de custo fixo, e que todo mês a gente tem ali a folha de pagamento. Então a gente tem visto grupos nacionais, até grupos de fora também, mas aqui falando de Brasil, grupos nacionais, a gente não está falando só de um hospital, a gente está falando de grupo inteiro, que está demitindo mais de 1.000 pessoas. Então é mais de 1.000 pessoas que sim, tem experiência, tem um bom currículo, tem técnica, só que acaba sendo cortado muito mais por uma questão de custo e replanejamento mesmo de setor. Então, o nosso assunto hoje é: você foi demitido, o que a gente faz? Vamos aproveitar essa oportunidade da demissão como uma oportunidade de você também se rever. É claro que por mais que a gente é demitido às vezes por corte de verbas e tudo mais, a gente precisa entender por que foi o seu nome que estava ali na lista. E essa é a oportunidade. Às vezes, quando a gente está trabalhando, por mais insatisfeito que nós estamos, a gente não tem essa reflexão. E muitas vezes é quando vem, né, essa oportunidade não desejada da demissão que a gente tem que parar e pensar no que pode ter acontecido. Então, a gente vai começar com a nossa metodologia SBAR, com a situação, o S de situação. A situação de hoje a gente está no momento, então, que as grandes companhias, os grandes grupos hospitalares, eles estão se organizando, reorganizando estrutura, estão eliminando algumas posições, estão vendo se tem sobreposição de atuação, então acaba eliminando também, e isso está acontecendo em todos os níveis. Eu não estou só falando da operação, muitas vezes nesse momento a operação é o que menos sofre, porque a gente sabe que o produto final é a entrega assistencial para o paciente. Então, muitas vezes eles começam até da alta gestão, lá da diretoria, vai descendo para as gerências, coordenações, supervisões e ali para baixo. Mas, quando às vezes a gente tem, vamos deixar de fazer esse serviço, vamos fechar um andar, porque tal convênio parou de atender aqui esse hospital que eu trabalho. Com isso, o corte vem de uma vez. Então, muitos locais, eles vêm trabalhando com meta de redução de investimento em folha de pagamento em torno de 15% a 20%. Então, não adianta, não é fechar uma vaga que eu vou conseguir atingir isso. Não é não dando aumento de salário ou não pagando bônus, na maioria dos locais que pagam bônus,
que eu vou conseguir isso. Então, muitas pessoas, ou eles fazem um grande corte mesmo, né? Então, quando a gente fala de hospital, a gente está falando de um número de funcionários grande, principalmente os grandes hospitais, ou ele acaba reolhando, inclusive, benefício. Ah, então tem esse convênio aqui que eu forneço, eu vou dar um downgrade no convênio, que aí com isso talvez eu consiga uma parcela de redução e com isso eu reduzo a menos pessoas do que eu estava programando também. Então essa é a nossa situação, a gente está falando de fui desligado, o que eu tenho que fazer, eu estou nesse bolo de pessoas que foram desligadas, vamos pensar que enquanto eu tenho lá 300 mil enfermeiros por ano formados no Brasil, eu também estou tendo uma proporção de enfermeiros sendo desligados. Então, qual é a oferta que está tendo no mercado de trabalho? O que eu tenho que fazer para eu me destacar dentro dessa oferta? Então, quais são os seus próximos passos para essas pessoas que acabaram de ser demitidas? O que eu tenho que fazer? Qual é o meu próximo passo? E aí a gente vai para o nosso breve histórico, que é o B do SBAR. Então vamos lá, primeira coisa, gente, vamos olhar para esse momento. Eu sei que todo mundo fala isso para vocês, tá? Para quem ali tá do outro lado, foi demitido, entendo, sinto a dor, não estou passando por isso, mas eu me lembro muito bem felizmente, eu não passei por esses momentos. As minhas trocas de emprego foi por vontade própria, mas enfim, entendo que essa é a minha vivência. Mas eu me lembro, e aí não era da área da saúde, quantas vezes meu pai acabou passando por essa experiência algumas vezes. E eu lembro eu muito pequenininha vendo ele chegar em casa de cabeça baixa, principalmente o homem tem esse sentimento de impotência muito grande, né? Porque ele tem uma família ali para sustentar e de cabeça baixa, extremamente triste, sem saber o que ele tinha para fazer dali para frente, né? Tendo 2 filhos, uma esposa, uma casa ali para cuidar. Então, eu entendo tudo isso e às vezes vocês falam assim, você tá falando isso, né, para aproveitar, é uma oportunidade, vai abrir uma porta melhor, não sei o que, todo mundo fala isso. Só que também, gente, às vezes a gente tá num lugar que por mais que a gente não goste, a gente se acostuma. E aí você fala, e aí às vezes vem a oportunidade, às vezes você recebe inclusive propostas de emprego. Mas aí você fala assim, eu não ganho mal aqui, eu já tô acostumada com os problemas daqui. E eu já tenho 5 anos que eu trabalho aqui, eu não vou jogar fora os meus 5 anos. Se eles quiserem, eles que me demitam. Aí na hora que vem a demissão, você fala, o que eu vou fazer agora? Por quê? Porque você estagnou nesses 5 anos. Você estagnou. Porque você só reclamou do que aconteceu, recusou, às vezes, algumas propostas por conta do teu histórico de 5 anos, só que agora que você não tem mais, por mais que você saiu com a sua indenização, que bom, então você consegue ainda sustentar ali por um tempo, mas você não sabe o que você vai fazer. Então, o que eu vou falar para vocês agora no breve histórico serve para vocês não fazerem apenas quando vocês forem demitidos, mas de tempos em tempos, reolhe a tua posição. Reolhe se realmente está acontecendo o que você quer que aconteça. Reolhe se você é o profissional que você quer, se aquele lugar é o lugar que você quer. Não estou falando para vocês saírem enlouquecidamente procurando emprego. Mas se vocês chegarem lá e fizerem um checklist agora do que eu estou falando para vocês, eu faço o que eu gosto? Sim, não. Não. Eu trabalho num lugar que está me dando prazer, eu tenho vontade de vir? Sim, não. Não. Então, gente, você já respondeu as 2 principais perguntas. Se eu não gosto do que eu estou fazendo, se eu não tenho prazer de vir trabalhar, não significa que eu não vou vir amanhã, que eu vou pedir demissão hoje. Não. Mas significa que eu preciso olhar o mercado de trabalho e ver o que eu quero. E às vezes o que eu quero não é o que eu posso oferecer. Então, é o momento de eu começar a olhar se o que eu posso oferecer, qual é o tempo que eu preciso para oferecer para eu chegar no que eu quero. E aí eu começo a trabalhar em cima da minha posição. Mas não fiz isso, fui demitido. Então agora é o momento. E agora é o momento de correr. Então eu preciso correr atrás disso. Então olhe para isso como uma chance de você repensar os seus caminhos. De elaborar, de estruturar o seu plano de carreira, de ver se realmente é isso que você quer. Abra-se, por exemplo, para a ideia de que não existe só oportunidade de trabalho em hospital. Então, enfermeiro, eu estou falando com você, que ficou a vida inteira só dentro de hospital e acha que é só isso.
Não, a gente está falando de clínicas, a gente está falando de empresas, a gente está falando de escolas, inclusive não só escolas para dar aula. Quantas escolas hoje em dia, daquelas grandes, alto padrão, que tem uma enfermaria que é obrigatório ter um enfermeiro? Inclusive, você fala, tá bom, mas eu vou trabalhar lá, o salário não é tão... Tá, mas se você tiver filho, na maioria das vezes você consegue deixar teu filho lá, você ganha bolsa. São coisas que agregam salário. Lembra quando eu falei pra vocês? Se vocês não sabem calcular o salário, é nisso que vocês travam? É isso. Olha essas outras oportunidades. Veja se é isso que realmente que você quer. E aproveite a oportunidade de ter a sua experiência. Isso eu recebo todos os dias de várias pessoas. Eu sou recusada em processo seletivo porque eu não tenho experiência. A gente sabe que não é só por isso, tá? Mas também é por isso. Então aproveita você que tem experiência e reajusta o seu currículo e as suas oportunidades. Entenda as áreas que você tem maior aptidão ou que você quer trabalhar, porque querer já é meio caminho andado, ter um interesse já é meio caminho andado. Então agora que a gente discutiu o breve histórico, a gente vai avaliar o que a gente está pensando. Quando a gente pensa em recolocação, é importante a gente mencionar que existe uma ciência por trás de buscar um novo emprego. Então são basicamente, gente, 10 passos para a gente dar a volta por cima. Então uma jornada, ela começa na aceitação da situação. Então sim, você precisa passar pelo processo de luto, de ter sido desligado. Principalmente se é um desligamento que você não estava esperando, como geralmente nos cortes. Por mais que a gente não sabe se vai ser a gente o escolhido ou não. Quando é um desligamento por desempenho, acredito eu que você já passou por diversas conversas com o seu gestor, diversos feedbacks e já tinha desenvolvido um plano de desenvolvimento individual, onde provavelmente o plano não foi atingido e por isso resultou no desligamento. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é passar pelo processo de aceitação da situação. E aí depois, pelo plano de busca, por atualização do currículo, atualização das plataformas de busca, como LinkedIn, um exemplo, pela ativação do seu networking. Falo para vocês, numa posição muito alta e estratégica numa instituição que eu cheguei, eu tinha em torno de 10 a 12 reuniões por dia. Ou seja, todo o meu tempo de trabalho, incluindo horário de almoço, eram reuniões. E aí, geralmente, depois das 6 horas, quando acabavam as reuniões, às vezes até estendia um pouquinho mais, eu tinha que olhar todos os e-mails que eu tinha recebido e todas as demandas que eu tinha, que era em torno de 150 e-mails por dia. E aí, depois disso, que eu ia embora para casa. Chegava na minha casa, então eu saía da minha casa em torno de 6, 6 e meia da manhã, chegava na minha casa em torno de 9, 9 e pouco da noite, com um filho pequeno, casada, com o marido. Em que momento eu consigo fazer networking? Se eu fico em reunião de hora em hora, muitas vezes até na minha hora do almoço, eu não conseguia nem sair daquele espaço, até dentro da minha hora do almoço eu fazia reunião, às vezes com algum membro da minha equipe que a gente precisava decidir coisa rápida, era o espaço que eu tinha. E aí depois eu ia fazer as demandas, né? Porque minha posição não era estratégica, mas não era só participar de reunião. Eu saía com demanda da reunião e eu tinha que aplicar. Então isso é muito normal acontecer. A gente entra no looping da nossa rotina e o networking deixa de existir. Então muitas vezes quando a gente é pego no desligamento, é aquele momento que a gente precisa retomar isso. Dificilmente você é desligada e aí assim, você já tem networking, você manda mensagem, tudo muito rápido. Isso é muito difícil acontecer. Geralmente o que a gente vê? Pessoal, eu tô aqui, às vezes as pessoas postam no LinkedIn o que eu nem acho o ideal. Mas enfim, fui desligado, conto com a ajuda de todo mundo e aí você começa a buscar, você começa a mandar mensagem para todo mundo que você conhece. Aí que você mandou mensagem para a pessoa, ou foi no aniversário, ou ela te mandou um aniversário, ou foi um cartãozinho de Natal que você encaminhou, e aí você fala, meu Deus, tem gente que eu não falo há 4 anos e agora eu vou falar que eu estou desempregado, que eu preciso de ajuda.
Então, nesse momento é o momento que a gente vai ativar o nosso network. Aí é o momento de reavaliar plano de carreira. Você pode fazer essa reavaliação, como você pode fazer algum curso específico, uma mentoria específica, mas é o momento de quero continuar onde eu estava, então quero seguir isso, vou buscar a mesma coisa que eu fazia, ou é o momento de eu mudar de rota. Não estou falando para ninguém deixar a enfermagem, mas talvez ressignificar o que é ser enfermeiro para você. Hoje, eu sou um enfermeiro ressignificado em algumas atuações que eu faço. Não especificamente, eu estou ali na atuação direta ao paciente. E aí você busca autoconhecimento, preparo para processos, a sua disponibilidade, o seu autocuidado. Eu lembro uma vez que eu entrevistei uma médica. Sim, eu, como gestora de uma área, enfermeira, também entrevistava médicos. E essa médica chegou e eu tinha recebido inúmeras referências bacanas dela. Ela é muito competente e tal. Ela chegou, ela parecia que estava retraída, assim, enclausurada, fechada. Ela mal olhava pra gente, um aspecto cansado, uma fala cansada, sem energia. E aí você pensa, se num processo seletivo a pessoa está assim, ela não se cuidou, o que vai ser no dia a dia? Por melhor técnica que ela esteja. Então entenda, gente, não é só técnica, entenda que não é só experiência, mas eu também preciso mostrar o que eu tenho para entregar ali. E o autocuidado é muito importante. Quando eu falei para vocês dessa minha experiência, eu estava acabada. E quando eu entendi que aquilo não fazia mais sentido para mim, eu demorei uns 5, 6 meses para eu voltar a ser quem eu era antes. Porque foi o tempo de eu me recuperar. Então, onde estava o meu autocuidado? Se naquela época eu tivesse começado o modelo ADS para vocês, talvez eu não teria a força que eu tenho hoje, a empolgação que eu tenho hoje, a vontade eu sempre tinha, a técnica eu sempre tive, a experiência eu sempre tive, mas eu não conseguiria talvez passar para vocês com tanta empolgação porque eu não tinha o meu autocuidado. E tudo isso, gente, para a gente ter uma ideia de estratégia, que não só a gente migra para ação direta. Então, assim, tá bom, nossa, que legal, agora eu tô desempregado, deixa eu ver aqui. Apareceu uma vaga de enfermeiro auditor, vou me candidatar. Poxa, eu não tenho nenhum curso nisso, não tenho especialização, nunca fiz um projeto voltado para isso. Vale a pena? Agora não, mas espera aí, eu tenho vontade de ser enfermeiro auditor. Então, deixa eu ver em quanto tempo eu consigo para lá na frente eu me candidatar para essa vaga. Então é isso que eu falo, vocês precisam se conhecer e entender todo o processo e não sair disparando candidatura aleatoriamente. Então assim, analise o cenário do ponto de vista macro. Você pode começar essa avaliação fazendo perguntas-chave para você. Em quais posições você agrega valor e tem perfil competitivo para se candidatar? Quais os segmentos que fazem sentido para você aceitar uma nova oportunidade? Qual tipo de cultura e perfil você prefere trabalhar? Afunila o seu olhar para a microsituação. Então, após você definir com essas perguntas, pensa qual o nome da organização que você quer trabalhar, que faz sentido para o teu plano de carreira. Então, tenha uma lista de empresas-alvo para isso. Deixa que as pessoas saibam que você está disponível. Então, sim, faça o networking, avisa que você está disponível. Atualize o seu currículo e as suas redes de busca de vagas. Atualize o seu perfil do LinkedIn. O que você colocar no currículo, coloca no LinkedIn. A gente não pode estar falando e olhar e achar que são duas pessoas diferentes, que só esqueceram de trocar a foto. Estrutura sempre seu discurso. Isso é fundamental. Se prepare adequadamente para as possíveis conversas. Saiba o que o recrutador vai perguntar. Mas além de saiba o que o recrutador vai perguntar, saiba o que responder para ele. E o que responder para ele não é busca no Google, tá? Ele já sabe, e nem no ChatGPT, gente, ele já sabe muito bem quais são as respostas de praxe. Ele quer saber qual é a resposta que a Fernanda vai dar para ele. A Fernanda é uma enfermeira formada há mais de 18 anos, que já teve essas experiências e que tem um perfil de autoconhecimento de tal forma. Ela é influente dentro do perfil DISC. Quando ele fizer uma pergunta do tipo, me fala uma situação que envolveu estresse,
Se eu der algo muito aleatório, muito básico, muito de praxe, ele não vai interessar. Ele quer saber da Fernanda, da enfermeira que tem 18 anos de experiência, ou ele quer saber da fulana, que tem 2 anos de experiência, que trabalhava na assistência lá na unidade, e que ele percebeu que é uma pessoa extremamente analítica. Então, não sei se vocês percebem, mas que a gente está falando a gente está falando da mesma pergunta, mas a gente está falando de descrições de perfis completamente diferentes. Então é isso. Ele quer saber a tua resposta. E não, então, o que eu respondo para o recrutador? Não, quem tem que saber isso é você. Mas para você poder saber o que responder para o recrutador, você precisa se conhecer. Você precisa conhecer a sua história de uma forma muito mais analítica também. E aí, avalie com sinceridade as suas habilidades comportamentais. Foi o que eu falei para vocês. Na prática, gente, a experiência, a formação e as especializações, elas abrem portas. E que você senta ali na frente do recrutador para conversar. Pode ser que isso é a primeira coisa que ele olha ali. E que ele pode, sim, te chamar por essas hard skills. Mas o comportamento é o que faz com que você seja contratado, é o que faz com que ele te escolha, é a tua forma de falar, é o teu jeito de falar, são as suas experiências de vida e não só as experiências profissionais também. E como que você acaba colocando as suas questões comportamentais. Como que você lida, com qual maturidade você lida em alguns aspectos. Por isso que ele traz muitas situações. E por isso que não adianta fazer um perguntas e respostas de praxe aqui. E dá pra você. Senão eles vão falar assim, tá bom, isso aqui, a gente sabe que quem respondeu foi a Fernanda. E a Fernanda saiu espalhando essas respostas. Eu não tô fazendo uma pergunta ali, certa, né? Então, assim, que dia que cai o Natal? A gente sabe que o Natal cai 25 de dezembro, independente do ano. Não é isso. Eu quero saber de você. Se eu te perguntar o que você sente com o Natal, o que você sente, é completamente diferente do que eu sinto e qualquer outra pessoa sente. Então é isso que o recrutador procura para você. E aí, chegando no final do SBAR, a gente vai para as recomendações. Falando de recomendações, então, o que Fernanda, aqui no SBAR, você foi demitido, o que você tem que fazer agora com essa posição, como que você vai mudar a tua rota, quais são as nossas recomendações? Foca muito no seu perfil e no perfil da vaga que você busca. A gente precisa olhar, sabe, falar assim, como quando a gente conhece um namorado, que você começa a falar o que você gosta, a pessoa também gosta, aí daqui a pouco você tem um monte de afinidade, você fala, gente, encontrei minha alma gêmea. É isso. O seu perfil tem que ser a alma gêmea da vaga. Pode, às vezes, ter alguma outra coisa que você, porque você é o ser pensante, e você se adapta à vaga, sem problemas nenhum. Mas quando você lê, você tem que falar assim, gente, eu estou me enxergando. Parece que essa pessoa está me procurando. Eu sou a pessoa. E a partir do momento que você veste isso, você é a pessoa certa para essa vaga, você consegue mostrar para o recrutador realmente que você é a pessoa certa para a vaga. Porque você sabe disso. Você se conhece. E você estudou a vaga. Então, conheçam as instituições que você está se candidatando também. É muito importante. De novo, avaliar a cultura, a missão, visão, os valores, tentar conhecer pessoas que trabalham lá, conhecer um pouco mais qual é a meta daquela instituição, como eles querem ser vistos, isso é muito, muito importante. Conheça então pessoas, faça networking, que trabalham lá e podem te ajudar, isso é bacana também, atualize as suas informações, não adianta você ter 5 anos de experiência e no teu currículo só ter 2, e você esqueceu de atualizar. É engraçado que várias pessoas que acabaram perdendo emprego e que eu falei assim, me manda o currículo, me manda o teu currículo, passa pra mim. Ai, Fernanda, eu vou atualizar. E aí eles demoram uns 4 dias para atualizar. Por quê? Porque e aí são aquelas pessoas de 10 anos de casa. E aí ele nunca mais atualizou o currículo. O currículo, ele é um documento. E às vezes, gente, a gente tem oportunidades que você não vai ter 4 dias para esperar. Porque eu não tô falando, me dá que eu vou dar para as pessoas que eu conheço. Às vezes eu tenho uma vaga que ali, eu tô na frente de um diretor para eu entregar. Então, tenha o seu currículo, tenha a periodicidade de sempre olhar e atualizar. Ele precisa estar na tua mão, ele é teu documento. Da mesma forma que carteira de motorista, RG, ele tem um prazo de validade.
Por quê? Porque a tua foto, a tua imagem muda, o teu currículo também. Então você precisa ter ele sempre atualizado. E o que eu vou falar para vocês sempre, daqui 10 anos eu vou estar falando a mesma coisa. Treina, 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 treina. Por que às vezes você fala assim, eu fiz 10 processos seletivos, 10 entrevistas, passei só na 10ª. Eu fui tirar carta, na 5ª vez eu consegui minha carteira de motorista, porque foi na 5ª vez, você precisou de 5 vezes o treino. Será que você precisava ter feito prova todas as vezes? Não, você poderia ter treinado com alguém, você poderia ter treinado na própria autoescola. Às vezes feito aulas a mais e ter treinado mais. Então, será que você precisava ter se candidatado 10 vezes e ter ficado ansioso as 10 vezes e só na 10ª? Não, você poderia ter treinado antes, poderia ter feito um curso especialista para isso, poderia ter conversado com alguém que entende disso, poderia ter gravado o pedido para sua mãe assistir. Treinado, gente, não é na hora que se aprende. Esse é o tipo de coisa que não é na hora que se aprende, porque aí sim eu vou estar do lado de alguém que se preparou. E aí é onde eu acabo perdendo minha oportunidade. E se conheça, entenda por que você foi demitido. Por mais que seja a história de foi um corte, ok. Se eu tenho 6.000 pessoas e foi um corte e saiu 1.000, por que eu estou entre as 1.000? Entenda, às vezes a gente tem inúmeros fatores, inclusive políticos dentro do lugar. Mas entenda, se foi isso, talvez eu não tenha muito o que fazer. Ou talvez eu tenha que entender esse meu lado relacional também. Mas entenda o porquê. E se você puder melhorar, melhore. Às vezes não dá, às vezes é uma questão que você fala, não, é o meu perfil que não bate com o perfil da instituição. Por isso que a gente precisa estudar o perfil do lugar. Mas, para isso, você precisa ter toda essa coerência. E aí eu posso ter certeza que com tudo isso, vai ser muito mais fácil e muito mais assertivo você chegar na tua vaga ideal. E não simplesmente abrir um busca de vagas e sair disparando para todos os lados. Às vezes, vagas que você nem lê os requisitos mínimos. Você só vê o título lá, enfermeiro, deixa eu mandar. E sai mandando, mandando, mandando. Então, eu espero que vocês tenham gostado do SBAR. Mandem para mim se vocês colocaram em prática, se vocês precisarem de ajuda, manda para mim também. A gente vai trocando essa experiência, a gente vai trocando essa ideia. Eu quero que vocês venham aqui falar, Fernanda, eu apliquei isso e deu certo. Eu já tinha mandado algumas vagas, não deu certo, apliquei e deu certo. Me manda, eu fico muito feliz com esse resultado. Então mande aqui pra mim, continuem seguindo a Academia da Saúde. Toda semana a gente tem um conteúdo similar a esse, mas todos os dias, em todas as nossas redes, a gente posta pra você. Obrigada!